Uma boa noite a todos, que Jesus ilumine os nossos corações, os nossos caminhos, os nossos lares. E na noite de hoje nós veremos do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, no capítulo 9, Lei de Igualdade. No item 1, Igualdade Natural, na questão 803 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos: todos os homens são iguais perante Deus? Aí eles respondem: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. E Kardec explica: todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade. Estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Então nós entendemos aqui nessa resposta, e a explicação de Kardec, independente da nossa condição social, onde renascemos várias vezes, onde temos as experiências da reencarnação, independente disso, nós fomos criados iguais, todos fomos criados iguais. E aí, no item seguinte, no item 2, desigualdade de aptidões, ele vai explicar um pouco mais as diferenças que existem entre cada indivíduo, cada espírito. Na questão 804, Kardec pergunta aos espíritos: por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária, a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todos os mundos sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar exemplo. Interessante essa resposta, né? Que ele frisa aqui que o que nos diferencia é o tempo da nossa existência e a nossa vontade. O tempo só por si não quer dizer nada, se não aplicarmos a nossa vontade, a aplicação do nosso livre-arbítrio, que é o que vai nos diferenciando. E a mistura que ele diz das aptidões dos superiores com os inferiores é necessária para o aprendizado. Temos constantemente na literatura espírita muitos relatos de espíritos que já estão em outros mundos mais elevados do que a Terra, que vêm até aqui nos auxiliar, que vêm até aqui nos orientar. Então essa troca, de informações é necessária para nós, para nosso desenvolvimento físico e intelectual. E aí e coisas que nós também já podemos
fazer, outros não podem ainda, nós podemos auxiliar, e aquilo que nós não podemos fazer, outros nos auxiliam. Uma corrente de auxílio, cada um tendo ali, dentro da sua capacidade, do seu conhecimento, condições de estar sempre em aprendizado, sempre aprendendo coisas novas e sempre também ensinando aquilo que sabe àqueles que menos sabem do que nós. Vejam que interessante, né? Ao mesmo tempo que estamos sendo auxiliados, podemos auxiliar. É assim que faz a fraternidade entre os espíritos. E aí Kardec complementa: assim, a diversidade das aptidões do homem não se relaciona com a natureza íntima de sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento a que ele tenha chegado como espírito. Deus não criou, portanto, a desigualdade das faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento se mantivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar os mais atrasados a progredir, e também o fim de que os homens, necessitando uns dos outros, compreendam a lei de caridade que os deve unir. Olha só, a lei de caridade que deve nos unir, deixando de lado a arrogância, a prepotência, né? O orgulho daquilo que sabemos, daquilo que já conquistamos, e saber que podemos, essa conquista nossa dependeu de alguém, dependeu de uma orientação, dependeu de uma ajuda, dependeu de um exemplo que tivemos ali, e mesmo aqueles que estão inferiores na condição intelectual, na condição de desenvolvimento a nós, podemos ajudá-los. É essa a corrente que mencionamos, a corrente do bem, né? que os homens têm que entender que isso é possível, não guardar ali os ensinamentos para si, não querendo repassar alguma informação, alguma coisa boa que aprendemos, por egoísmo, por medo até de estarmos habilitando outros espíritos a serem como nós. Não temos que ter esse receio, né? Temos sim que praticar, e a cada ato nosso desta prática, estaremos também aprendendo, porque aqueles que estão menos adiantados, que estão menos instruídos que nós, muitas vezes também nos ensinam algo que não sabemos. E aí, na questão 805, continuando aqui o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: passando de um mundo superior para um inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Né? Aquele exemplo que eu mencionei, de espíritos que já estão num plano superior à Terra, vêm até aqui, descem até a Terra para nos auxiliar, para nos ajudar. Muitos até reencarnam como missionários, como em situações de missão, né, para nos ajudar aqui, aqueles que estão menos adiantados. É o que ele pergunta. Isso acontecendo, esses espíritos não voltando ao mundo inferior, eles não perdem as suas faculdades, né, o seu progresso? E aí os espíritos respondem. Não, ele pergunta se eles mantêm, né? Se eles mantêm as faculdades adquiridas, se eles não vindo aqui, reencarnando num plano inferior, se eles perderiam essas faculdades adquiridas, né? Aí se eles mantêm essas faculdades adquiridas, aí os espíritos respondem: sim, já o dissemos, o espírito que progrediu, ele não regride. Então as conquistas deles permanecem, eles não perdem, mesmo vindo para um mundo inferior ao original que eles já conquistaram o direito de estar. Eles não perdem a sua conquista. Vemos um exemplo maior que tivemos entre nós de Jesus, que esteve aqui conosco, né? Que encarnou aqui na Terra, e
de planos que a gente nem consegue avaliar onde esse espírito, né, estava na época que veio para cá. É um espírito crístico que já milhares de anos aí à frente, né, do nosso desenvolvimento, e esteve aqui na Terra para nos ajudar. Ele não perdeu as suas qualidades, pelo contrário, né, as manteve e acrescentou algo mais ainda às suas qualidades que já existiam. Então eles falam, né, o espírito que progrediu não regride jamais. Ele pode escolher no estado de espírito um envoltório mais rude ou uma situação mais precária que o anterior, mas sempre para lhe servir de lição e ajudá-lo a progredir. Claro que isso não se aplica a Jesus, né? Porque ele não precisaria ter essa experiência para o seu progresso, porque ele veio com enviado de Deus para desenvolver aqui o planeta, dar as lições que nós até hoje estamos tentando entender. Então, não teve nenhuma lição para esse espírito aqui como prova, como expiação. Jamais. Ele realmente veio como missionário. Mas para muitos outros, para todos os outros, vamos dizer assim, né? Com exceção de Jesus, todos os outros vêm para cá e tiram lições, mesmo que já sejam adiantados, avançados, né? Em desenvolvimento. As lições servirão para eles, ajudá-los também no seu progresso, ainda que o progresso é infinito. Aprendemos, através das lições dos Espíritos, que esse progresso é infinito. Nós caminhamos para sermos um dia espíritos puros, né? Jesus mesmo disse que podemos ser um dia, seremos um dia, na verdade, iguais a Ele, na questão moral, na questão de evolução. Então, depende só de nós, né? Como lemos aqui numa das questões, da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, a aplicação correta desse livre-arbítrio, dessa vontade, sempre no caminho do bem, em linha reta, né? No bem, sem criarmos atalhos, desvios, pensarmos sempre no melhor que pudermos dar a alguém, em termos de ajuda, em termos de assistência, e também o melhor que podemos tirar dos exemplos dos espíritos superiores que já trazem para nós ali as lições, e aproveitarmos essas lições, né? E extrairmos dela a essência, né? O bem, que será sempre o bem, o melhor, o caminho correto. Que saibamos interpretar essas lições, verdadeiras lições do bem, né? De Jesus, desses espíritos amigos, puros, que nos assistem a todo momento, e aproveitarmos a nossa encarnação em termos de progresso, de adiantamento, seja moral, seja intelectual, seja também no aspecto físico, não nos impede de termos conquistas materiais, né? Que sejamos coerentes em tudo isso, saibamos interpretar essas lições. Que Jesus nos abençoe sempre, estejamos sempre envolvidos pelos bons espíritos. Tenham todos uma boa semana.